Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Meu nome é André Luiz e eu faço você muito bem-vindo. Se você já acompanha o canal, sabe que faz alguns dias já que eu não gravava nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo, seja aqui no YouTube ou no Spotify. E hoje estou retornando. Confesso que já estava com muita saudade. Eu amo fazer isso e tem sido uma experiência muito boa estudarmos juntos o livro de Mórmon. Eu iniciei lá na introdução do livro de Mórmon, você pode voltar aí nos episódios anteriores e ir acompanhando. Hoje nós vamos estudar juntos o livro de Omni, que fica no livro de Mórmon. Vamos tirar algumas lições importantes desse livro que vão ajudar tanto na nossa vida espiritual como material. Lições muito importantes mesmo. Tenho certeza que vai valer a pena para você ficar até o final comigo, tá bom? E como de costume, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, vamos ouvir a narração do capítulo na íntegra, para que possamos ouvir, enfim, porque tem pessoas que talvez estão no carro, no ônibus, no trânsito, na academia e vão ouvir juntos ali o capítulo de Omni na íntegra. Depois da narração do capítulo, eu retorno aqui com alguns comentários, algumas lições, para que nós possamos aplicar juntos e tirar lições incríveis. Eu prometo que vai valer a pena, hein? Vai valer a pena você permanecer comigo até o final e aprender lições muito interessantes aqui no livro de Omni, tá bom? Vamos agora então ouvir o livro de Omni. Livro de Omni. Omni, Amaron, Quemis, Abinadom e Amaleque, cada um, por sua vez, escreve os registros. Mosias descobre o povo de Zaraenla, que viera de Jerusalém nos dias de Zedequias. Mosias é proclamado rei. Os Mulequitas haviam descoberto Coriantum, o último dos Jareditas. O rei Benjamim sucede a Mosias. Os homens devem oferecer sua alma como dádiva a Cristo. Aproximadamente 323 a 130 a.C. Eis que aconteceu que eu, Omni, sendo ordenado por meu pai Jarom a escrever algo nestas placas, a fim de conservar a nossa genealogia, desejei, portanto, que soubesseis que durante o curso de minha vida lutei muito com a espada para impedir que meu povo, o povo nefita, caísse nas mãos de seus inimigos, os lamanitas. Mas eis que eu próprio sou um homem iníquo, e não guardei os estatutos e mandamentos do Senhor como deveria ter feito. E aconteceu que se haviam passado 276 anos, e tivemos muitas épocas de paz, e tivemos muitas épocas de guerras sérias e derramamento de sangue. Sim, em resumo, haviam-se passado 282 anos, e eu havia guardado estas placas segundo os mandamentos de meus pais, e confiei-as a meu filho Amaron. E aqui termino. E agora eu, Amaron, as poucas coisas que escrevo, faço-o no livro de meu pai. E aconteceu que 320 anos se haviam passado, e a parte mais iníqua dos nefitas havia sido destruída, porque o Senhor não permitiria, depois de havê-los tirado da terra de Jerusalém, e de havê-los guardado e impedido que caíssem nas mãos de seus inimigos, sim, não permitiria que deixassem de ser confirmadas as palavras que falara a nossos pais, quando disse: se não guardardes os meus mandamentos, não prosperareis na terra. Portanto, o Senhor visitou-os com grande julgamento. Não obstante, preservou os justos e livrou-os das mãos de seus inimigos, para que não perecessem. E aconteceu que entreguei as placas a meu irmão Quemis. Agora eu, Quemis, o pouco que escrevo, faço-o no mesmo livro que meu irmão, pois eis que vi as últimas coisas que ele escreveu, o que fez de seu próprio punho, e ele escreveu-as no dia em que me entregou as placas, e desta maneira escrevemos os registros, conforme nos foi ordenado por nossos pais. E assim termino. Eis que eu, Abinadom, sou filho de Quemis. E aconteceu que eu presenciei muitas guerras e contendas entre meu povo, os nefitas e os lamanitas. E eu, com minha própria espada, tirei a vida de muitos dos lamanitas em defesa de meus irmãos. E eis que o registro deste povo está gravado em placas, guardadas pelos reis de geração em geração. E não conheço revelação alguma ou profecia que não tenha sido escrita,
Portanto, aquilo que é requerido está escrito, e com isto concluo. Eis que eu sou Amaleque, filho de Abinadom. Eis que vos direi algo sobre Mosias, que foi proclamado rei da terra de Zaraenla. Pois eis que, tendo ele sido avisado pelo Senhor de que deveria fugir da terra de Nefe para o deserto, levando consigo todos os que quisessem ouvir a voz do Senhor, aconteceu que ele fez como o Senhor lhe havia ordenado. E todos os que deram ouvidos à voz do Senhor partiram da terra para o deserto, e foram guiados por muitas prédicas e profecias. E foram continuamente admoestados pela palavra de Deus. E foram conduzidos pelo poder de seu braço através do deserto, até descerem à terra que é chamada terra de Zaraenla. E eles descobriram um povo que era chamado povo de Zaraenla. E o povo de Zaraenla regozijou-se grandemente, e também Zaraenla se regozijou grandemente, porque o Senhor enviara o povo de Mosias com as placas de latão que continham os registros dos judeus. E aconteceu que Mosias descobriu que o povo de Zaraenla saíra de Jerusalém na época em que Zedequias, rei de Judá, fora levado cativo para a Babilônia. E eles viajaram pelo deserto e foram guiados pela mão do Senhor, através das grandes águas, à terra onde Mosias os encontrou. E ali viveram desde aquele tempo. E na ocasião em que Mosias os encontrou, haviam se tornado numerosos em extremo. Não obstante, haviam tido muitas guerras e sérias contendas e, de tempos em tempos, haviam caído pela espada. E seu idioma corrompera-se, e nenhum registro tinham trazido consigo, e negavam a existência de seu Criador. E nem Mosias, nem seu povo podiam entendê-los. Mas aconteceu que Mosias fez com que seu idioma lhes fosse ensinado. E aconteceu que depois de haverem aprendido o idioma de Mosias, Zaraenla apresentou a genealogia de seus pais segundo sua memória. E ela foi escrita, mas não nestas placas. E aconteceu que o povo de Zaraenla e o de Mosias se uniram, e Mosias foi proclamado seu rei. E aconteceu que durante os dias de Mosias, levaram-lhe uma grande pedra com gravações. E ele interpretou as gravações pelo dom e poder de Deus. E relatavam a história de um certo Coriantum, e a matança de seu povo. E Coriantum fora descoberto pelo povo de Zaraenla, e habitara com eles pelo espaço de 9 luas. Continham também algumas palavras a respeito de seus pais. E seus primeiros pais tinham vindo da torre, na ocasião em que o Senhor confundira a língua do povo. E a severidade do Senhor caíra sobre eles, de acordo com seus juízos, que são justos, e seus ossos estão espalhados na terra do norte. Eis que eu, Amaleque, nasci nos dias de Mosias, e vivi para ver a sua morte, e Benjamim, seu filho, reina em seu lugar. E eis que presenciei, nos dias do rei Benjamim, uma séria guerra e muito derramamento de sangue entre nefitas e lamanitas. Mas eis que os nefitas obtiveram uma grande vantagem sobre os lamanitas. Sim, de sorte que o rei Benjamim os expulsou da terra de Zaraenla. E aconteceu que comecei a envelhecer, e não tendo descendentes, e sabendo ser o rei Benjamim um homem justo diante do Senhor, entregar-lhe-ei, portanto, estas placas, exortando todos os homens a virem a Deus, o Santo de Israel, e a acreditarem em profecias e em revelações e no ministério de anjos, e no dom de línguas, e no dom de interpretação de línguas, e em todas as coisas que são boas. Pois nada há que seja bom que não venha do Senhor, e o que é mau vem do diabo. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. E agora quisera dizer algo sobre um certo grupo que subiu ao deserto para voltar à terra de Nefe, pois muitos havia que desejavam possuir a terra de sua herança. Portanto, subiram para o deserto. E seu chefe, sendo um homem forte e poderoso e obstinado, provocou uma desavença entre eles, e foram todos mortos no deserto, exceto 50 que voltaram para a terra de Zaraenla. E aconteceu que eles também levaram outros consigo, em número considerável, e tornaram a empreender uma viagem pelo deserto. E eu, Amaleque, tinha um irmão que também foi com eles, e deles não mais ouvi falar.
e estou prestes a descer à sepultura, e estas placas estão repletas. E aqui ponho fim à minha narração. A primeira lição que eu gostaria de trazer aqui no livro de Omni está no versículo 2. Então aqui, quem está falando é o próprio Omni, né? Inicia com ele o livro, apesar de ser um livro que tem que passou por vários profetas, né? Várias pessoas que ficaram responsáveis pelas placas, e o primeiro que fala aqui, então, é Omni, que era filho de Jarom. Ele diz assim: Desejei, portanto, que soubesses que durante o curso de minha vida lutei muito com a espada para impedir que meu povo, o povo nefita, caísse nas mãos de meus inimigos, os lamanitas. Mas eis que eu próprio sou um homem iníquo, não guardei os estatutos e os mandamentos do Senhor, como deveria ter feito. Então aqui tem lições muito importantes nesse capítulo, nesse versículo. Primeiro, ele inicia falando, ele não diz que foi uma pessoa ruim, não diz que fez coisas erradas, ele não foi a princípio uma pessoa iníqua, mas aqui ele diz que ele lutou muito com a espada para impedir que seu povo caísse nas mãos de seus inimigos, que eram os lamanitas. Mas no final do versículo ele tem uma lamentação. Ele lamenta e diz assim: Mas eis que eu próprio sou um homem iníquo, e não guardei os estatutos e os mandamentos do Senhor, como deveria ter feito. Então a primeira lição aqui foi que Omni percebeu no final da sua vida que talvez ele deu muita atenção para as coisas deste mundo, deixando de lado as coisas do Senhor ou as coisas espirituais. Perceba que ele diz que ele lutou pelo seu povo. Talvez isso possa ser comparado a muitos homens, né, e especialmente homens, pais de família, que lutam a vida toda para prover o melhor para sua família, prover o melhor materialmente, para proteger a sua família, para dar boas condições para sua família, como Omni fez aqui. Omni diz que lutou com muita força, ele lutou, diz assim, em toda a minha vida. Ele lutou com a espada para impedir que seu povo caísse. Então, muitas vezes, muitas pessoas lutam com toda a sua força e por toda a sua vida para prover o material, a proteção e os benefícios materiais para sua família. E isso não tem como dizer que não é necessário. É necessário e é importante. Mas perceba que o homem diz que ele fez isso durante toda a sua vida, mas no final da sua vida ficou uma lamentação. Qual foi a lamentação? Ele diz que eu próprio sou um homem iníquo e não guardei os estatutos e os mandamentos do Senhor como deveria ter feito. Então a lamentação de Omni foi que, mesmo tendo feito tudo materialmente por seu povo, ainda assim no final ele percebeu que não fez tudo que deveria ter feito. Então essa é uma grande lição para que eu e você não fiquemos tão focados apenas e somente em buscar a proteção e os benefícios materiais para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. E perceba que não estou dizendo que isso não seja necessário ou não seja importante, ou que deve ser deixado de lado, mas focar apenas em garantir a proteção e os benefícios materiais para nossa família é algo muito importante, mas no final de tudo nós podemos chegar e vamos chegar à conclusão que Omni chegou, que não fez tudo como deveria ter feito. Aliás, essa é a segunda lição importante desse versículo, que é a frase que ele diz que não guardei os estatutos e os mandamentos do Senhor como deveria ter feito. Essa é uma frase muito triste. Talvez é a frase mais triste das Escrituras. É essa, a frase mais triste do livro de Mórmon, que eu não vivi como deveria ter feito, eu não fiz como eu deveria ter feito. Isso é uma frase muito triste, que nós podemos eliminar ela da nossa vida, mas nós eliminamos ela hoje, porque no futuro, se nós não fizermos tudo que podemos fazer agora, no final de tudo, como aconteceu com o Omni, vai chegar o nosso final também, nós teremos que dizer ou reconhecer: poxa vida, eu não fiz tudo como eu deveria ter feito. Então, essa é uma frase muito triste. Talvez é a frase muito triste de ouvir quando você é desobrigado de um chamado e você, não precisa ninguém dizer nada, mas você, lá na sua consciência, você consegue ouvir a si mesmo falando, dizendo:
poxa, eu não fiz tudo como eu deveria ter feito. Imagine agora chegar ao final da sua vida como um pai, como um marido, como esposa, como um filho e ouvir a sua própria voz dizendo para você mesmo: poxa, eu não vivi como eu deveria ter feito. Eu não fiz tudo como eu poderia ter feito. Essa é uma frase muito triste e que nós podemos lutar hoje para que lá no futuro não tenhamos que ouvir ela da nossa própria consciência. Poxa vida, André, eu não vivi, tu não viveu, tu não fez tudo como poderia ter feito. Então, como quem te garante não ter que ouvir essa triste frase no final da nossa vida, no final de um chamado, no final de uma designação? Nós podemos garantir que isso não vai acontecer fazendo o nosso melhor hoje, fazendo tudo o que está ao nosso alcance hoje. E então, deixando que o Senhor nos abençoe com a sua graça, com que Ele complemente aquilo que faltou. Mas nós temos a consciência tranquila que fizemos o nosso melhor a cada dia, a cada ação, a cada designação, a cada chamado que o Senhor nos deu, seja na igreja, seja como pais, como filhos, como irmãos. Então, que nós possamos trabalhar diariamente para que no final da nossa jornada, que um dia vai chegar, para alguns chegar hoje, para alguns amanhã e para outros depois de amanhã. Mas para todos, o final dessa jornada vai chegar. E no final da jornada, que eu e você não tenhamos que ouvir a nossa própria consciência dizendo a nós mesmos: poxa vida, eu não fiz tudo que eu poderia ter feito. Seguindo aqui no livro de Omni, mais algumas lições importantes que nós podemos tirar. O livro de Omni é um livro diferente, né? Nós podemos ver aqui que é um momento em que as placas passaram de mão em mão. Aqui nós vemos a citação de 5 homens, né? Primeiro, no versículo 1 ao 3, nós vemos a citação de Omni, que as placas estavam com ele. Depois, no versículo do 4 ao 8, com Amaron. No versículo 9, com Quemis. E do versículo 10 ao 11 com Abinadom, e então lá no final, do versículo 12 ao 30 com Amaleque. Então vemos que as placas elas passaram por esses 5 homens, né? E cada um teve o seu momento com elas, a sua oportunidade de usar elas como achasse melhor, como considerasse melhor o seu uso. Cada um teve a oportunidade também de acrescentar algo àquelas placas durante o tempo em que elas permaneceram com cada um. Isso pode se comparar talvez muito com os nossos chamados e designações. Imagine que um chamado, vamos imaginar um chamado de presidente do Quórum de Elders. Imagine que esse chamado, o chamado em si e tudo que contém nele os direitos, os poderes e as chaves desse chamado, eles fossem as placas e que ele foi passado de um homem para outro homem. E aqui as placas passaram por 5 homens diferentes. Imagine que o chamado de presidente do quórum fosse as placas, tá? Isso é apenas fictício. E imagine que essas placas, ou esse chamado, foi passado de mão em mão. Ficou com uma pessoa por um período, depois ela foi desobrigada e passou para outra pessoa. Depois ela foi desobrigada e passou para outra pessoa. E cada um teve, enquanto estava naquele chamado, a oportunidade de acrescentar algo naquele chamado, de conservar aquele chamado sagrado, de preservar aquele chamado. Então é muito legal quando nós fizemos essa analogia nesse livro de Omni, de comparar as placas que passaram de mãos em mãos com os chamados que nós recebemos. E eu usei o exemplo de presidente do quórum, mas use isso para qualquer outro chamado na igreja, tá? Qualquer outra designação. Imagine que quando você recebe um chamado, uma designação, é como se você estivesse recebendo, e isso é apenas comparativo, não estou falando que é, tá? Como se você estivesse recebendo as placas aqui no livro de Omni e você vai permanecer com elas por um período. E é legal ver aqui a reação de cada um deles, né? Enquanto eles estavam com as placas, ver até os arrependimentos que eles tinham, né? Poxa, eu não fiz um bom uso dessas placas e estou passando elas hoje. E o que mais me chamou a atenção é no versículo 9,
que aqui no versículo 9, deixa eu ver quem é que estava aqui no versículo 9 com as placas. No versículo 9 foi Quemis. Quemis, não sei se ele tinha pouco tempo, não sei se ele estava muito atarefado, não fala, né, a vida dele, quem somos nós para julgar, mas de fato Quemis, ele usou um versículo só, enquanto teve com as placas. Tudo que ele acrescentou nas placas, enquanto elas estiveram com ele, foi um versículo, e diz assim, ó, e agora eu, Quemis, o pouco que escrevo, faço no mesmo livro que meu irmão, pois eis que o irmão dele era Amaron, tá? Amaron. Pois eis que via as últimas coisas que ele escreveu e o que fez de seu próprio punho, e ele escreveu-as no dia em que me entregou as placas. E dessa maneira escrevemos os registros conforme nos foi ordenado por nossos pais, e assim termina. Então, bem interessante, né? 2 pontos aqui. Primeiro, porque Quemis usou todo o poder, né? Ele tinha as placas com ele, ele usou para acrescentar um único versículo. Um único versículo. Na verdade, ele só passou o bastão, né? Ele não fez praticamente nada, só disse que ele recebeu e passou para o próximo, que foi Abinadom. Mas ele relata também sobre o irmão dele, né, que foi Amaron. Diz que Amaron, ele escreveu no dia em que entregou as placas. Ou seja, sabe quando você está na correria, assim, e aí você, poxa, eu tenho que entregar isso aqui logo, tá, eu vou escrever alguma coisa assim. Essa é a impressão que a gente tem aqui de Amaron. E essa impressão pode ser usada, talvez, para os nossos chamados. Será que às vezes os nossos chamados nós não estamos agindo como Amaron ou como Quemis, que lá no final, quando estava já para ser desobrigado, ele escreveu alguma coisa? Ou como Quemis aqui, que no versículo 9 diz que ele fez conforme foi ordenado por nossos pais, ou seja, ele não fez de coração aquilo, ele fez porque ele foi ordenado e ele foi lá e fez meio que de qualquer jeito, só para não dizer que não fez nada. Então é muito interessante quando nós conseguimos estudar o livro de Omni, aplicando esse ensinamento das placas que passaram de mãos em mãos aos nossos chamados. É muito legal e faz muito sentido. Independente do chamado que você tem, provavelmente tinha alguém no seu lugar que ocupava esse chamado antes. E tinha alguém antes dessa pessoa que estava nesse chamado. Imagine que o chamado, ele vem vindo de mão em mão. E cada pessoa que recebe o chamado tem a oportunidade de acrescentar algo àquele chamado, de elevar ele, de conservar ele. Na verdade, são duas coisas diferentes. Pode conservar o chamado e elevar o chamado. Só que o Senhor não quer que a gente apenas conserve um chamado, que a gente seja apenas um administrador daquele chamado. Ele espera que nós magnifiquemos, que nós elevemos aquele chamado. Talvez podemos lembrar com isso da parábola dos talentos. Lembra que aquele que recebeu um talento e que conservou o talento, ele não perdeu o talento, mas no final o Senhor repreendeu porque ele não multiplicou o que ele tinha recebido. Então talvez o Senhor não espera que nós simplesmente conservemos o nosso chamado, mas ele espera que nós elevemos, que nós multipliquemos aquele chamado para que ele seja magnificado. E tem um versículo que eu gosto muito para aplicar em relação a esse contexto de chamados, de servir, de elevar um chamado, de magnificar um chamado, que está aqui em Lucas 7:19. Aqui, quando João Batista enviou os discípulos dele até ao Salvador, e eles fizeram uma pergunta para o Salvador Jesus Cristo, e essa pergunta nós podemos aplicar para nós mesmos em nossos chamados. No versículo 19 diz assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, quando você recebe um chamado, quando eu recebo um chamado, o Senhor está nos dando a oportunidade de magnificar aquele chamado, de elevar aquele chamado, de milagres acontecerem por meio daquele nosso serviço naquele chamado. Mas, ao mesmo tempo, nada pode acontecer nada. Se nós não fizermos nada, nada vai acontecer, como foi aqui com Quemis, como foi com Amaron. Não aconteceu muita coisa no período que eles estavam. Não é que não aconteceu, eles não acrescentaram muita coisa nas placas no período que elas estavam com eles. Então, a pergunta que os discípulos fizeram aqui ao Salvador foi: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E aí, no seu chamado hoje, eu faço essa pergunta, tá? És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? É você que vai magnificar esse chamado,
ou vamos ter que esperar outra pessoa? É você que vai magnificar esse chamado ou o Senhor vai ter que esperar e chamar outra pessoa no futuro que vai lá e vai magnificar esse chamado? És tu ou devemos esperar outro? Então essa é uma pergunta para que nós possamos ponderar e avaliar sobre os nossos chamados, né? Será que seremos nós que faremos os milagres? E eu não estou falando aqui em conseguir grandes números, porque nem sempre magnificar o chamado tem a ver com números. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Mas de fato, que nós possamos magnificar nossos chamados e que quando essa pergunta for feita a nós possamos responder sim. És tu que haveria de vir ou esperamos outro? Sim, sou eu. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor não dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual as suas ordens possam ser cumpridas, porque sei que o Senhor não dá chamados a seus filhos para que eles não nos deixem de magnificar. Então, que nós possamos magnificar o nosso chamado, independente do chamado. Talvez hoje temos um chamado, amanhã temos outro, ontem tínhamos outro. Os chamados, para a grande maioria de nós, eles são mutáveis, eles mudam, né? Eles vão mudando. E é bom até mudar de chamado de vez em quando. Então, que a cada chamado novo que nós receber, nós possamos encarar e lembrar dessa lição do livro de Omni. Poxa, eu recebi esse chamado, ou seja, recebi as placas. O que eu vou acrescentar nessas placas enquanto elas estiverem comigo? O que eu vou acrescentar nesse chamado enquanto ele estiver comigo? O que eu vou fazer para magnificar, para elevar, para tornar ainda mais precioso o que tem aqui dentro desse chamado? Essa deve ser a nossa visão e esse deve ser o nosso foco em cada chamado que recebemos. A primeira lição. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a todos que estão ouvindo. Eu, como disse no início, estava com muita saudade e retornamos então às gravações aí. Vamos aí, o próximo livro vai ser Palavras de Mórmon, depois Mosias. Já estou com esses conteúdos prontos e logo mais eles vão estar disponíveis no canal, seja no YouTube ou no Spotify, tá bom? Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, também temos um canal no Telegram. Convido você a compartilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares, conhecidos, em grupos no Facebook, no WhatsApp, onde você desejar, tá bom? Muito obrigado por todos que comentam, que deixam seu comentário, compartilham suas experiências e sentimentos. É sempre muito agradável para mim ver cada comentário, tá bom? Um abraço, desejo tudo de bom na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.